Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Tiago, capítulo 3. Coloque-se em pé. Diferente do pastor Ramsés Júnior, né? Cada Ramsés tem a sua mania. Como ele disse uma grande verdade, né? Às vezes nós aprendemos alguns jargões que a gente só reverencia a palavra quando está de pé. É mesmo quando, como se ensina que só devemos orar ajoelhados, né? Só devemos orar ajoelhados, né? Você pode orar de pé, sentado, deitado, desde que você esteja orando. Amém? Então, se a desculpa para orar é que eu não consigo orar ajoelhado, pode orar sentado, não tem problema. Eu acho que não deu para Jonas se ajoelhar no ventre do peixe, né? O que você acha? Mas ele orou, o texto diz que ele orou. Tiago, capítulo 3. Eu estou um pouquinho agitado, mais do que o normal. Ontem a Eloá se acidentou, o Júnior chegando em casa, eles correndo para ver o pai, ela bateu o rosto na cama e está com o olho desse tamanho. E quando eu vi aquilo, eu passei mal, tô até agora assim, sentindo que eu estou tremendo, do susto que eu levei de ver a Eloá com o olho desse jeito. Então, se eu acelerar aqui ou diminuir, alguma coisa tá tudo dentro do normal aqui. Tiago, capítulo 3. Eu queria orar com vocês, antes de lermos o texto bíblico. Nós estamos falando uma série sobre os 5 sentidos. Nós vamos pregar sobre aqueles que são possíveis, que você olha no texto bíblico e ele fica evidente de que a Bíblia está falando sobre isso. Falei no primeiro dia sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Se os teus olhos forem maus, será mau. O pastor Júnior falou daquilo que nós estamos escutando, como ouvimos Deus, né? Como estamos ouvindo as pessoas. Eu quero falar nessa noite do que nós estamos falando, né? Do que nós estamos falando, da nossa boca, da nossa língua, daquilo que nós estamos falando. E Tiago é uma carta muito prática quanto a tudo isso. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo possa falar conosco de acordo com a sua vontade. Senhor, obrigado por sua presença, obrigado por estar conosco nesta noite. Foram tão especiais os louvores cantados, nosso coração se alegrou, expressamos ao Senhor a nossa gratidão em forma de canção, do quanto te amamos, do quanto estamos dispostos a obedecermos ao Senhor. E essas letras são doutrinárias, elas nos ensinam, mas agora ouviremos a sua palavra exposta através da minha vida. Usa-me para a glória do seu nome. Que essa mensagem, a sua palavra, possa falar ao nosso coração e que a terra do nosso coração seja uma boa terra, onde ela possa produzir para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 3. Eu trouxe as Bíblias, né? Foram 20 Bíblias. Quando eu cheguei lá, eu encontrei essa aqui, né? Como o meu dinheiro estava mais curto, eu comprei essa com uma capa diferente, mais feia, ela é bem mais barata. Essa Bíblia na promoção, ela está custando, eu acho que é R$23. Então, ela é a mesma tradução, é uma letra enorme para ler, excelente. E quem pegou da outra? Mostra aí, quem levanta aí quem está com uma... Olha lá, essa tradução é uma tradução da linguagem atualizada. Essa Bíblia foi revisada. Algumas palavras que estão em desuso foram tiradas e colocadas outras palavras. Então, se você quiser adquirir essa Bíblia, tem alguns irmãos que já me disseram que querem. Se você desejar adquirir essa Bíblia, procure a mim ou a Sônia e pode mandar lá no nosso celular a mensagem, e quando tiver uma quantidade maior, nós tivemos um desconto de 40%, porque foi comprado uma quantidade que foi acima de R$400. Foram 20 Bíblias, deu mais de R$1.000. Então, foi possível a gente ter um desconto de 40%. O preço real dessa Bíblia era R$67. Vocês pagaram R$47 esse modelo. Com essa capa, a mesma Bíblia com essa capa, o preço é um pouco menor, é R$23, com 40% de desconto. Amém? Então, se você desejar, a Bíblia é importante, né? Você ler,
com uma letra que você consiga ler, que não te atrapalhe. E melhor do que isso é que nós conseguiremos ler a Bíblia no culto, né? Todo mundo lendo, participando, quando nós tivermos uma única tradução. Amém, irmãos? Capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Repita comigo, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. De novo, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pode tomar seu assento. Estejam orando pelo filho do irmão Francisco e da irmã Severina. Ele estava vindo de Carapicuíba para Barueri e chegando ali naquele autopeças dois irmãos, um caminhão fechou ele bateu de frente com o poste, o carro, não dá para acreditar que quem estava naquele carro sobreviveu. O volante do carro entortou e veio para cima. A família estava acompanhando ele no hospital e acho que a esposa dele ouviu uma enfermeira dizendo que ele tinha tido hemorragia interna. Ele foi atendido no pronto-socorro de Carapicuíba, logo em seguida deram alta para ele. A pressão do irmão subiu, ele ficou muito mal e eu corri lá na casa deles e aí eu acabei convencendo o moço de ir para o hospital de novo. Eu levei ele para o hospital, deixei lá com a esposa, porque já estava quase no horário de vir para o culto. Então, oremos para que o Senhor abençoe essa família, cuide deles, amém? O irmão Francisco, eu tenho acompanhado ele ao médico, já levado algumas vezes, ele está com o seu peso acima, graças a Deus agora ele começou a fazer caminhada, ele tem um problema de saúde muito sério, respiratório, esteja orando por eles, amém? Há muitos irmãos que às vezes nós não vemos na igreja e nós desconhecemos às vezes a luta, a provação, a dificuldade que ele passa. Oremos uns pelos outros, amém? A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros. Eu fui levá-lo em São Paulo recentemente a uma palestra e eu achei fenomenal aquela palestra, eles falando do perigo da obesidade, o perigo da gente estar acima do peso. E tinha lá o relato de uma pessoa que pesava quase 160 quilos e sem fazer cirurgia bariátrica, sem tomar medicamentos, que é um perigo terrível. Essa pessoa tinha reduzido o seu peso, estava com 90 quilos. Então, assim, foi muito importante. Ele se conscientizou, ele está andando. O Jabes e o Júnior estavam correndo esses dias, encontrou ele dando a volta aqui no quartel, dando essa volta. Então, oremos por essa família, pela saúde deles, amém? A Vanessa, que nós oramos aqui a semana passada, eu recebi um áudio do namorado dela, acho que quem está no grupo da igreja viu. Hoje de manhã, a família, ele e a mãe da Vanessa conversaram com ela, e ela se movimentou, ela moveu os olhos, eles perguntavam e ela respondia,
e médicos, enfermeiros estavam em volta e não se contiveram, começaram a chorar, né? E Deus está fazendo um milagre. Ela está ali em coma, tiraram medicamentos para que ela voltasse. Ela não havia voltado ainda estava inconsciente e agora está dando sinais muito positivos de que Deus está cuidando. Amém? O irmão do irmão Regimildo também está internado no Hospital das Clínicas, precisa da nossa oração. O irmão Regimildo está aí fazendo um papel que o cristão deve fazer mesmo, do bom samaritano, cuidando da irmã Roberta, da saúde dela, cuidando do irmão hospitalizado, cuidando do sobrinho que ficou meses internado, está doente, não pode se mover. Hoje termina o culto, ele vai para lá, porque amanhã, 5:30 da manhã, tem que tirar o sobrinho, colocar fralda, dar banho, né, levar para o hospital, para a Santa Casa de São Paulo. Então ele está fazendo assim, ore por ele. Talvez você não possa ir lá, mas ore para Deus dar força para o irmão Regimildo, porque ele também é de carne e osso, né? Então ore, ele tem feito isso, eu tenho acompanhado ele no tempo que eu estou aqui. Ele tem um cuidado com as pessoas doentes, com a família, né? Quando eu estava internado, ele chegou lá numa manhã que eu estava muito agitado. E essa paciência toda dele foi uma bênção, foi assim, Deus presente comigo naquela manhã. É muito bom ter gente assim ao nosso lado, quando estamos em provação. Mas ore para que Deus fortaleça ele, amém? O pastor Júnior está na congregação de Jandira, o presbítero Emerson, ore por ele porque ele saiu de férias, deve viajar com a família, ore para que o Senhor esteja cuidando, amém? Temos também a irmã Aldair, que foi a minha professora, irmã da irmã Juraci. A irmã Aldair está internada, não se sabe, não há uma constatação médica, suspeita-se de um AVC, mas não constatou ainda. Vamos orar por ela, ela está internada em São Paulo, precisa das nossas orações, amém? Então, grave esses nomes, estejam orando por esses irmãos. Se você sabe de alguém que precisa da sua oração, seja instrumento de Deus para a vida dessa pessoa, amém? Tiago, ele é muito prático, o livro de Tiago ele é muito prático. Toda vez que você pega um livro bíblico, é muito importante você tentar compreender o que o autor está querendo nos dizer. Então, todos os livros bíblicos, a proposta do livro, ele tem começo, que é chamado de prefácio, ele tem começo, tem meio e fim. Quando você lê prestando atenção nessas coisas, não precisa você ser estudante de teologia para compreender isso. É ler, pedindo para o Espírito Santo te esclarecer o que as Escrituras estão dizendo e prestando atenção, principalmente nos detalhes da língua portuguesa, nos ajuda muito a compreender o texto. Então, quando nós começamos a estudar um livro da Bíblia, é como se nós estivéssemos fazendo uma viagem. Você já viajou para algum lugar que, embora você tenha ouvido falar, quando você chega neste lugar, você fica surpreso. Você, antes de viajar, está desejoso de conhecer aquele lugar. Você está desejoso, o coração está, né? Se você for agitado como eu, assim, meio colérico, o coração fica batendo acelerado, né? E você sabe que você está indo para um lugar, você não conhece, e você tem essa curiosidade para conhecer. Olhar para a Bíblia, nós devemos olhar para a Bíblia também com este olhar, com o desejo de conhecer, amém? Com o desejo de olhar para o texto, de ouvir a pregação da palavra, e isso produzir em nós crescimento espiritual. Então Tiago é uma carta prática. Tiago, ele me parece mais pregador do que escritor, né? Ele me parece mais ser um pregador do que um escritor. É como se ele nos agarrasse pelo colarinho, assim, pegasse a gente e estatalasse os olhos assim bem grandes, olhando para a gente com os olhos arregalados, e dissesse para a gente assim, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Então, é como se ele estivesse falando com a gente de algo muito urgente, algo muito prático, que a gente tem que fazer agora. Não é nem para amanhã e depois de amanhã, é hoje, é para ouvir e colocar em prática hoje. Tiago tem essa conotação quando você lê o texto. Há 3 assuntos que são centrais na carta de Tiago. Esse Tiago aqui é o Tiago que é meio irmão de Jesus, né? Então, o aspecto central é o nascimento. Olha olha o capítulo 1, volte a sua página aí no capítulo 1, do versículo 13 ao 19, isso fica muito claro para a gente. Versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou. Ele fala da nossa luta contra o pecado, da tentação, mas ele, enfim, termina esse bloco dizendo que nós fomos gerados. Toda criança é gerada, ela passa por um processo, é uma sementinha pequenininha, e essa criança vai crescendo, a mãe precisa se alimentar para nutrir essa criança, ela passa por todo o processo de formação, e enfim chega o dia de conceber, de dar à luz a essa criança. É mais ou menos essa linguagem que Tiago está usando aqui. Ele diz que ele nos gerou, e ele nos gerou pela palavra da verdade. Poderia estar escrito no texto que ele nos gerou pela palavra, mas não foi só pela palavra, tem muita palavra, mas ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga, eu fui gerado pela palavra da verdade. Outra coisa que fica muito claro é que Tiago, ao escrever, ele espera o nosso crescimento. Então o capítulo 1 é a apresentação do livro, é aquele resumo para mostrar o que o livro vai tratar. Então ele fala do nosso nascimento, ele fala do nosso crescimento. Capítulo 1, não vou ler todos os textos indicados, mas do versículo 13 ao 19, você vai observar que ele está falando que nós precisamos crescer. Depois tem uma outra coisa interessante que ele vai falar, do versículo 26, do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 6. Ele vai falar da nossa maturidade. E aí o capítulo 5 vai encerrar, fazendo um fechamento disso. Mas até o versículo 6 do capítulo 5 ele fala da nossa maturidade. Ou seja, nós somos gerados, nascemos, nós passamos pelo processo do crescimento, e do crescimento vem a maturidade. Tem coisas que eu adulto não posso fazer, porque são coisas de criança. E Paulo usa essa linguagem o tempo todo também. Paulo fala que quando a gente era criança, a gente tomava leite, mas agora nós comemos um alimento sólido. Então não dá, quando o João tinha 6 meses de idade, não dava para dar feijoada para o João. Ele não conseguia comer feijoada. Mas agora quando nós sentamos para comer feijoada, o João já senta à mesa com a gente e come feijoada como gente grande. É claro que no limite dele, na proporção dele, ou seja, ele se alimentava de algo sólido, de algo líquido. Agora se alimenta de algo sólido. Na nossa fé também é assim. E eu vi uma vez um pregador pregando, ilustrando, e ele disse que às vezes dá para a gente colocar no sentido espiritual um berção bem grande lá no fundo da igreja, e você vai encontrar crentes antigos, deitados no berço, um chorando querendo mamadeira, o outro querendo chuca, o outro querendo chupeta, e ele estava usando isso para falar dessa maturação, da maturidade cristã. Nós não podemos ser infantis, ou como dizia o pastor João Rosendo, de saudosa memória, nós não podemos ser infantes, ele dizia, um bom baiano, nós não podemos ser infantes, nós não podemos. Então há maturação, há crescimento. Você olha para o texto no capítulo 12, no capítulo 1, e tem uma recapitulação, é como se ele estivesse introduzindo. Ele diz que através das provas, pela nossa paciência, nós recebemos a coroa. Ele fala do nascimento. Embora a velha natureza permaneça ativa em nós, ele diz que Deus, o Pai, ele trouxe em nós o novo nascimento, e esse novo nascimento é gerado pela palavra. Então quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, automaticamente eu vou crescer. Eu me escandalizava no início da minha fé com coisas absurdas. Eu já era líder, já era presbítero, tinha coisas que me deixavam escandalizadas. Hoje eu não me escandalizo mais. Eu olhava para a fé e achava que a igreja era um lugar de gente certinho, que aqui tinha que ser todo mundo bonitinho, todo mundo... A Bíblia fala muito de vestimentas para
dar demonstrações das verdades e da nossa maturidade cristã. Eu achava que igreja era lugar, todo mundo vestido de branco, preparadinho, só esperando a hora que o Senhor chamasse para a gente levantar a mãozinha e subir para os céus. Mas não é assim. Igreja é lugar de pecador. Se tem um lugar onde tem que haver espaço para o pecador, é na igreja. E às vezes nós cristãos somos imaturos. Nós temos uma mentalidade completamente diferente. Então a gente vê alguma coisa errada, a gente critica, a gente murmura, a gente lamenta, a gente fala mal. Isso é falta de maturidade. E maturidade não significa ter cabelos grisalhos, brancos. Tem crianças que é mais maduro do que um idoso. E não se sintam ofendidos por eu falar velho. Porque a gente fala de melhor idade, de terceira idade, a gente vê de um monte de coisa para não magoar as pessoas. Mas a Bíblia fala de velho. Eu estou caminhando para a velhice, isso não me machuca, não me fere coisas nenhuma. Eu entendo perfeitamente o processo da criação. Eu entendo perfeitamente o processo que Deus cria o homem. Então nada disso deve me ferir. E às vezes a gente pode ser velho, no sentido de idade, e ter uma cabecinha do João, de uma criança, que brinca com a gente, que chupa chupeta, que você der chiclete para ele, ele termina de mascar o chiclete e engole, porque ele não tem preocupação nenhuma. Nós precisamos ter maturidade. Então é isso que Tiago vai tratar. E aí, como que se dá esse crescimento? Ele vai falar isso. Olha o versículo 19 do capítulo 1. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas sejam tardio para falar e tardio para ficar irado. E na maioria das vezes nós andamos na contramão. Nós estamos prontos para falar, mas demorados, tardios para ouvir. E a Bíblia diz diferente. A gente tem que estar sempre pronto para ouvir, mas para falar, zíper na boca. Pensar 500 vezes o que vamos falar. Nós machucamos as pessoas com as nossas palavras às vezes. E quando machucamos, eu não machuco só a pessoa. A Bíblia trata disso diferente. Quando a Bíblia trata da minha língua, da minha boca, ao ferir as pessoas, o texto sempre relata assim que eu estou ferindo, eu estou falando contra a imagem e semelhança de Deus. Então, de uma certa forma, quando eu estou ferindo as pessoas, antes de ferir a pessoa, estou ferindo a Deus. Então é importante observar essas questões das escrituras, da palavra. Então, nós crescemos pelo ouvir, ouvimos e crescemos. Isso significa, nós ouvimos também quando recebemos a palavra. Capítulo 1, versículo 21, preste atenção. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então significa que quando você ouve a palavra e você ignora, você pode ignorar o pregador, mas nunca a palavra. Essa palavra está sendo implantada em nós. Quando eu ignoro a palavra, eu não ignoro apenas o pregador, eu estou ignorando o próprio Deus, que quer produzir crescimento na minha vida. Então não deixe de ouvir, não deixe de receber a palavra. Isso é importante. E em terceiro lugar, o versículo, no capítulo 1 ainda, versículos de 22 a 23. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha aqui, ele será bem-aventurado no que realizar. Faça assim com as suas mãos. Abra as suas mãos, abra, se possível, as duas mãos. E diga assim, ao ouvir a palavra, ao guardar a palavra e ao praticar a palavra, haverá operosidade nas minhas mãos. Agora feche as suas mãos. O que é operosidade, meus irmãos? Tudo que você fizer será bem sucedido.
Aonde você colocar as suas mãos, você será bem-sucedido, você será abençoado. Então nós precisamos medir as nossas palavras, ter cuidado com quem falamos, de quem falamos, o que falamos. Provérbios diz que veio o versículo e fugiu. Enquanto eu cuido das minhas palavras, eu sou rei. Quando eu não tenho cuidado das minhas palavras, eu sou escravo. Eu me torno escravo daquilo que eu falo. Enquanto eu estou com a minha boca fechada, eu sou rei. Está falando de honra, está falando de reconhecimento. Mas quando eu abro a minha boca e falo o que eu não devo falar, eu me torno escravo das minhas palavras. Então a Bíblia, Tiago é muito prático ao falar para a gente eu estou falando dos 5 sentidos, do paladar, da boca, da língua. Nós precisamos tomar cuidado. Ou seja, quando eu vou falar alguma coisa, eu devo guardar essa palavra e degustar essa palavra, pensar nessa palavra. Se essa palavra fosse dita para mim, qual seria a minha reação? Se essa palavra fosse dita para a minha família, que problema teria a minha família? Às vezes nós falamos coisas que não é preciso dizer, irmãos. Eu era jovem aqui na igreja, me casei, Edilson, Marta, eu e Sônia nos casamos no mesmo mês, dezembro de 1986. Foram, aliás, 3 casamentos aquele ano. Logo que eu me casei, saiu uma conversa aqui na igreja que a Sônia estava grávida. E o pastor Josias me chamou. Falei, pastor, eu não tenho como provar para o senhor. Vamos esperar. Só que era filho de burro, porque demorou 2 anos para nascer, né? O Júnior nasceu 2 anos que nós havíamos casado, mas a conversa que saiu na igreja é que a Sônia estava grávida. Eu não precisava provar para ninguém se eu havia ou não havia tido relação sexual com a Sônia antes do meu casamento, porque eu tinha plena consciência que antes de prestar contas à igreja, ao pastor, ao conselho, eu devia contas a Deus. E eu me casei sem nunca ter conhecido ninguém, graças a Deus. Não tenho dificuldade nenhuma de aceitar, de entender, não tenho tabu quanto a isso. Mas às vezes as pessoas falam, jogam palavras, ferem, machucam as pessoas e não pesam o que isso custa. Por trás disso tinha 2 famílias que automaticamente se sentiriam feridas, machucadas, porque ouviram coisa que foi produção de alguém maldoso. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. Quando nós falamos, as nossas palavras devem proferir. Quando eu falo de uma família, eu tenho que tomar cuidado, porque a minha família pode ser espelho para alguém. Quando eu falo da vida de alguém, eu tenho que tomar cuidado, que a minha vida pode ser espelho daquilo que eu estou falando. Então Tiago está trazendo para a gente ensinamentos práticos. E que a gente às vezes quer ser cheio do Espírito Santo, quer falar em línguas, quer colocar a mão sobre enfermos, queremos fazer coisas extraordinárias. Mas nos falta o que Paulo diz em Gálatas, o fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto, ele é único. O fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio, tudo isso. Então devemos ter cuidado com as nossas palavras, nós machucamos. Um dia eu estava na igreja, não tenho dificuldade de estar sendo transmitido, se a pessoa ouvir, ela vai se lembrar. Quando eu era pastor em Sorocaba, um dia tinha um pregador de fora, eu me sentei no púlpito, tinha uma pessoa da igreja, uma mulher sentada no primeiro banco, e estava muito difícil ficar no púlpito olhando para a igreja. Eu saí, parei, chamei uma diaconisa, falei assim, por gentileza, você espera uns 5, 10 minutos de eu ter falado com você, vai lá e pede para a irmã jogar uma blusa, alguma coisa no colo, né, porque tá difícil lá de cima para ficar olhando para a igreja. Ela olhou para mim nos meus olhos, deu aquele sorriso sarcástico e disse para mim assim, o senhor me mandou fazer o que eu mais gosto de fazer. Eu disse, o que você mais gosta de fazer? Dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Falei, então segunda-feira eu te visito, nós precisamos conversar, porque você precisa aprender também o que você tem que fazer. Então às vezes nós somos muito práticos ao falar, nós não pensamos que por trás tem uma pessoa, tem um ser humano, tem uma família. E crente, irmãos, que se prepara para ir para o céu, nós precisamos ter a vida mudada. Não é apenas a minha aparência, não é apenas como eu visto, não é apenas como eu estou, mas é como eu sou, o que eu sou. Nós precisamos ter cuidado naquilo que falamos. Então ele fala sobre o ouvir, sobre o receber no coração, coração aberto, e ele fala sobre a maturidade, que é o crescimento, é o resultado final.
O resultado final que Deus espera da nossa vida é uma vida santa, santificada, consagrada a Ele. Então, há 3 coisas notáveis do texto. Primeiro, capítulo 1, versículo 26, ele fala do controle da língua. 1:26, olha o que ele diz, é muito interessante esse versículo. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Então, dizer ser religioso e não refrear a língua, estamos mentindo para nós mesmos. A segunda coisa, ele fala aqui que isso aqui é muito interessante, isso aqui faz parte da maturidade cristã. Então, um crente maduro, primeiro, ele refreia a língua. Diga, um crente maduro refreia a sua língua. Olha a parte A do versículo 27, é o segundo ponto. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Então, qual é a segunda coisa que mostra a maturidade? A primeira é o controle da língua. A segunda é ter cuidado com os necessitados. A parte A do versículo 26. A religião verdadeira, pura, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Isso está falando do quê? Isso está falando de diaconia. E a palavra diaconia no grego não é uma palavra apenas para os diáconos da igreja. Diaconia é uma palavra que significa servir. Todo cristão é diácono no sentido de servir o seu próximo. Então, 2 aspectos fundamentais. O primeiro é refrear a língua. Deu vontade, coçou a língua, morde ela, mas não fala. A segunda coisa é cuidado com os necessitados. É ter cuidado com os necessitados. A terceira coisa, a parte B do versículo 27. E guardar-se incontaminado do mundo. Então a primeira é refrear a língua, a segunda é cuidar dos necessitados e a terceira é a pureza pessoal. Fala-se muito de pureza no sentido das nossas vestes, de como a pessoa se adorna, mas o sentido de pureza espiritual vai muito além disso. Vocês já viram a igreja da Santa Vó Rosa? Já viram a igreja da Santa Vó Rosa? Quem já viu? Estou falando sério. Nunca viram? Essa igreja é uma igreja, é um grupo que saiu da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não me lembro se foi na década de 50 ou na década de 60. Eles saíram porque começaram a discordar da igreja quadrangular. A igreja quadrangular, quando foi fundada pela missionária, era uma igreja conservadora no aspecto de usos e costumes. Depois ela abriu nesse aspecto de uso e costume. Esse grupo então foi dissidente, eles saíram. E essa igreja começou aqui em Osasco. Eu conheço a história porque o esposo de uma irmã da igreja de Sorocaba era dessa igreja. Eu inclusive herdei todos os livros que ele tinha. Eu li um monte daqueles livros, era uma heresias maluca. Essa igreja era uma igreja que gostava de avivamento, gostava dos dons espirituais, etc, etc. Essa igreja começou a crescer porque ela começou muito bem. Tinha uma velhinha profeta na igreja chamava-se, o povo a chamava de Vó Rosa. E eles começaram a se identificar tanto com essa velhinha, porque ela entregava profecia para todo mundo. Essa mulher morreu. E a igreja trocou doutrinariamente. Eles criam em Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Consolador da Santa Vó Rosa. Não era o Espírito Santo. O Espírito Santo foi substituído pelo Espírito Consolador da Santa Vó Rosa. Eles se vestem que você olha para eles e você não acredita, né? Vestidos longos, cabelos longos, mas são... Vá para lá, sirva Jesus lá para você ver no arrebatamento da igreja onde você vai parar de tanta heresia. Então, irmãos, a primeira demonstração que tem que haver na nossa vida é um coração compungido. Eu não estou falando que você tem que andar de qualquer jeito, não. Nós precisamos tomar cuidado com a sensualidade. Se vestir provocando o sexo oposto é pecado, a gente tem que tomar muito cuidado. E isso não precisa pastor falar na igreja. Isso o marido pode falar, o pai pode falar, a família pode falar. Não precisa do pastor gastar tempo, ao invés de ensinar a Bíblia, ficar falando de usos e costumes, como que as pessoas têm que se vestir ou não. Nós precisamos ter maturidade, crescimento espiritual.
E essas coisas é resultado de ler a palavra, de ler as escrituras, de caminharmos com Deus, de conhecermos Deus. Amém? Amém? Eu escrevi tanta coisa aqui, Deus foi falando, eu fui colocando, não dá para falar tudo, né? Parece mais estudo do que pregação, na verdade. Então eu pergunto, será que os nossos dias são diferentes dos dias em que Tiago está escrevendo a essa igreja? Eu relacionei aqui rapidamente quais eram os problemas que a igreja que Tiago escreve nos seus dias estava enfrentando. Primeiro, eles estavam passando por duras provações. Então provação não é privilégio dos nossos dias. Eu vejo muito a gente falar de provação, de adversidade e dificuldade. Provação não é um privilégio nosso. Diga para quem está ao seu lado, provação não é um privilégio dos nossos dias. Nós focamos muito, às vezes, a nossa vida nas provações, não é um privilégio dos nossos dias. O problema desses irmãos aqui não era só desemprego. O problema desses irmãos aqui não era só problema de saúde. Tem uma série de problemas relacionados aqui. Eles estavam sendo tentados a pecar. É muito claro quando você lê essa carta. Terceiro, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos. Por isso que ele fala da verdadeira religião. Os ricos, tinha rico na igreja, estava judiando dos pobres. E Tiago escreve para apertar eles mesmo. Alguns membros da igreja estavam buscando posição de liderança. Tinha uma briga, tinha gente querendo ser líder de qualquer jeito, sem preparo, sem vocação, sem chamado, querendo apenas o cargo. Isso é problema daqueles dias ou será que não é dos nossos também? É importante a gente pensar nisso. É claro que quando a gente ouve, a gente pensa, guarda para a gente, vai para casa e reflete primeiro a gente. Uma outra coisa, alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Pregavam uma coisa e viviam outra. É problema só daqueles dias ou é dos nossos também? É importante pensarmos nisso. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Era só naqueles dias ou é nos nossos dias também? Eu conversei com um pastor que eu tenho uma grande admiração, veio aqui recentemente, não vou citá-lo para não expor, né? Mas assim, ele chegou numa igreja para pastorear e era incrível. A liderança da igreja se reuniam para tomar cerveja. A liderança da igreja se reunia para tomar um vinho, tranquilamente, para mais nada, só para relaxar. Mas para a oração ninguém vinha, para o estudo bíblico ninguém vinha. E ele disse, rapaz, eu cheguei lá, tive que apertar. É uma igreja séria, não é a nossa denominação, mas uma igreja séria. Ele falou, rapidinho eles deram um jeito, reuniu o conselho e falaram, vamos fundar uma igreja, fundaram uma igreja para eles. O presbitério foi lá e deu o nome à igreja, preparou tudo. Convidaram o primeiro pastor para pastorear, ele foi pastorear e no final do ano passado, agora essa igreja foi completamente desfeita, acabou a igreja. Então, isso não era coisa apenas para aqueles dias. Outros não conseguiam dominar a língua. Esse é o problema do capítulo, tratado no capítulo 1, tratado na carta inteira, o problema da língua. Outros estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Toda essa problemática, eu enumerei pelo menos nove situações que aconteciam nessa igreja. Será que era coisa só daqueles dias? Será que também não são coisas dos nossos dias que precisam ser avaliadas e observadas por nós? Então é importante nós pensarmos isso. Você sabia que os textos na Bíblia eles se comunicam? É interessante olhar a ligação que há esse texto. E o profeta Isaías fala da nossa boca de forma muito interessante no capítulo 50. Dá uma olhada lá no capítulo 50 de Isaías. Isaías capítulo 50. Versículo 4, ele diz assim, ó. Lembrem-se que nós estudamos, no estudo da EBD hoje de manhã, nós aprendemos que ao estudar o texto e falar do projeto de salvação, Isaías foi o profeta messiânico. Ele falou da vinda do Messias, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado,
Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Olha que interessante. É claro que, se você olhar o capítulo 50 de Isaías, ele está falando do meu servo. Quem é esse meu servo que Isaías está falando? Isso é uma prefiguração a Jesus. Esse meu servo que o profeta está falando, aponta para Cristo. Mas quem está dizendo é o profeta Isaías. E ele disse: o Senhor me deu uma língua erudita. E erudição aqui não está apenas no sentido de eu falo grego, hebraico, aramaico, eu falo inglês, português, francês. Não é isso não, apenas no sentido de erudição, de falar vários idiomas. Porque o texto termina de forma interessante: para que eu saiba, o Senhor me deu sabedoria. Vou trocar a erudição aqui por sabedoria. O Senhor me deu uma língua sábia, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Tem muita gente cansado na fé, nós temos dado boa palavra a essas pessoas. E ele diz assim: ele me desperta todas as manhãs. Além de acordar, o profeta diz assim: ele desperta os meus, para quê? Para que despertar o ouvido? Para ouvir. Às vezes nós estamos com o ouvido aberto, escutando tudo, mas nós não estamos ouvindo. Porque ouvir significa não apenas passar por aqui e sair por aqui, mas é entrar aqui, descer aqui, e isso tornar a prática da minha vida. Amém? Então é isso, a prática do que o Tiago diz para a gente é exatamente isso. Então ele diz: o Senhor me deu uma língua erudita, ou seja, uma língua afinada. Eu não falo qualquer coisa. Não é qualquer coisa que me vem à boca que eu falo. Mas eu sou de lá mesmo, qualquer coisa eu arranco a peixeira e eu falo mesmo. Comigo é assim, eu falo mesmo. Tem que passar pelo processo da transformação, é o metanoia. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação da vossa mente, no grego, essa palavra se chama metanoia, que é mudar. Eu não tenho condições de mostrar para vocês o lado de dentro, mas é como se me abrisse e vocês olhassem o lado de dentro. Depois do processo que você levantou a mão aceitando Jesus, as pessoas olham para você, vê o lado de trás ou vê o lado da mudança que ocorreu? Então é isso que Tiago está dizendo para nós. A pergunta é mais ou menos essa. E o que Isaías diz é: o Senhor me deu uma língua erudita, eu falo com sabedoria. Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como aquele que aprende. Todas as manhãs ele desperta o meu ouvido para ouvir como aquele que aprende. Será que o que nós estamos ouvindo na igreja, a gente aprende de verdade, irmãos? O investimento na igreja é alto, irmãos. O investimento do presbitério é alto. Eu vou falar para vocês sem nenhum egoísmo, sem nenhum, a minha esposa sabe disso, meus filhos sabem. Eu não 2 horas antes de eu pregar, eu não faço isso para vir pregar a mensagem. Eu aprendi que um sermão a gente estuda pelo menos 7 horas, é um mínimo de 7 horas para você estudar o texto, refletir no texto para você pregar. E às vezes a pregação parece que são palavras que estão sendo jogadas ao ar. Qualquer coisa às vezes nos satisfaz. Eu tenho tido uma alegria, um prazer de pregar em velório, sabe por quê? Porque eu prego há 7 anos em Barueri, mesmo texto, Tiago capítulo 4, ou então Salmo 90, versículo 12, e toda vez que eu saio do velório, alguém bate assim: pastor, mas essa palavra falou comigo, viu? Estou pregando a mesma coisa, sabe por quê? Porque é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E o nosso coração não se inclina muito para estar onde há luto. Nós nos inclinamos onde há festa, onde há churrasco. Mas onde há luto, ali se vê o fim de todos os homens. Nós precisamos viver com sabedoria. Ensinar aos nossos filhos com sabedoria. Ensinar os nossos netos com sabedoria. Ontem, quando eu vi a Eloá com o olho machucado, eu perguntei para a Jéssica e o Júnior: vocês levaram ela no médico? Nós tínhamos ido no aniversário do pastor Ednilson. Já levaram no médico? Não, eu fiquei bravo com o Júnior. Mas eu falei para ele, com ele bravo:
mas ele me quebrou no meio, porque ele me respondeu com brandura. Não, pai, nós já olhamos, não afetou nenhum osso. Eles tinham conversado lá com um pediatra, eu acho que lá da igreja do pai da Jéssica, lá no Mato Grosso. Eu vim aqui com o tio, daqui a pouco nós vamos. Aí chegou lá, fez todos os exames e de fato não era nada. Então nós somos muito... a gente tem que ser pronto para ouvir, irmãos, e tardio para falar. Escute, ainda que isso te machuque, ainda que isso te fira, ainda que isso te faça perder noites de sono, mas seja pronto para ouvir, tardio para falar. A gente murmura da família, a gente murmura da igreja, a gente murmura do emprego, do trabalho. Tem gente que está empregado, está trabalhando, está reclamando, aposenta, está reclamando. Vá viver na África para você ver como que é lá, vá viver no Haiti para você ver como que é lá. A gente reclamava do Lula, reclamava da Dilma, já estamos reclamando do Bolsonaro. A gente reclama de tudo, nós somos seres insatisfeitos, nós só nos completamos em Deus, nós só nos satisfazemos em Deus. Então nós precisamos ser prontos para ouvir, tardio para falar. Ao falar com o teu marido, cuidado com as palavras que você diz. Ao falar com a tua esposa, cuidado com as suas palavras. Ao falar com os seus filhos, cuidado com as suas palavras. A se dirigir a qualquer pessoa, cuidado. Você pode estar coberto de razão, mas não precisa arrancar o 38 e partir para cima. E o 38 às vezes não é aquele, né? São palavras ferem mais do que uma surra. Eu já disse para vocês, a minha mãe, quando nós éramos crianças, a minha mãe que pegava a gente, tinha umas varas de marmelo em casa lá, que aquela vara era terrível. Mas eu preferia tomar uma surra da minha mãe do que ser corrigido pelo meu pai. Porque o meu pai sentava com a gente, ele sentava, colocava a gente sentado ou na cama, ou ele sentava em uma cadeira e a gente sentava na outra e passava ali pelo menos 10 minutos falando com a gente. Quando ele terminava de falar, ele saía com uma vergonha terrível, e a gente era criança. Porque a gente olhava o que ele falava e olhava para a vida dele. Eu olhava para o meu pai e via o meu pai tratando a minha avó, chamando a minha avó de mamãe. E a primeira coisa nas férias do meu pai, a gente morando em São Paulo, a minha avó morando em Minas, Zilda, o que tem que fazer nas férias? Ao mês que vem eu não tenho salário. Zilda, reservava tudo, falava, Zilda, eu preciso viajar, não dá para levar ninguém, mas eu preciso ver mamãe. Eu via como que os irmãos do meu pai, eram 3 irmãos homens, tem duas mulheres mais velhas e 3 homens, meu pai é o terceiro filho. Eu olhava para todos eles, como eles respeitavam meu pai. Um dia, eu e o Adilson estávamos brigando, e meu tio, nunca me esqueço disso, meu tio Geraldo, chegou na minha casa, sentou comigo e o Adilson disse assim, vocês tomem cuidado, eu e seu pai, nós nunca brigamos, eu, seu pai e o José nunca brigamos, vocês tomem cuidado, seu pai, vocês são a segunda família que ele está criando. Você sabia que o seu pai nos criou? Falando para a gente. Vocês sabiam que quando o seu pai nasceu, ele já encontrou o seu avô, que havia tido AVC, e além do AVC afetou a memória dele. Às vezes os filhos estavam dormindo, o meu avô pegava lá uma bengala e ia lá e batia nos filhos. A minha avó passava a noite acordada. O meu avô pediu esmola nas ruas de Diamantina para sustentar a família do meu pai. E quando meu pai falava para a gente, eu conhecia toda a história de vida da minha família, eu tinha vergonha da chamada que meu pai dava. Deus nos corrige, Deus nos chama a atenção a vida inteira, irmãos. Alguns de nós já estamos com 20, 30, 40 anos de fé. Aonde nós queremos chegar? Nós precisamos rever o nosso conceito de fé, de vida cristã. Nós somos insatisfeitos, é com os varões, é com as senhoras, é com o grupo de jovens, é com o grupo de adolescentes, é com a escola dominical, é com o culto à noite. Nós queremos uma igreja do nosso jeito, mas Deus quer eu e você do jeito dele. E o jeito de Deus é o jeito da palavra, é o jeito que ele nos quer. Nós precisamos olhar para as Escrituras e aprender com Deus. Tiago está nos ensinando. Então, ele diz aqui, a primeira coisa que ele diz assim, a minha fala revela a prática da minha fé. Repita comigo, a minha fala revela a prática da minha fé. Ou seja, se eu estou falando demais dos outros, se eu estou reclamando demais, se eu estou murmurando. Então, vida e prática. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu ouço, melhor dizendo, que eu leio nas Escrituras, aquilo que Deus fala comigo através da sua palavra,
tem que ser transformada em prática na minha vida. A gente precisa ter alguém, irmãos, nós precisamos olhar para a vida de alguém e não fazer dessa pessoa o nosso guru, mas fazer dessa pessoa um referencial para a nossa vida. O meu pai faleceu e eu e o Adilson saímos um dia com o Enésio e nós sabíamos os depósitos onde ele comprava, os lugares onde ele comprava. Nós fomos lá, ele morreu logo depois de começar a reformar a casa deles. Aliás, a gente terminou depois. E a gente foi em todos os lugares para ver se meu pai devia. E todo mundo disse assim: o Antônio nunca comprou fiado aqui. Eu fui à minha casa pegar as coisas do meu pai, tirar as coisas dele depois do falecimento dele. Tinha cartão de crédito, e eu vi lá, era com limite alto, né, de quando ele trabalhava. E estava lá, talões de cheques guardados. Ele nunca nem desbloqueou, ele nunca nem usou. A gente tem que mostrar na prática aquilo que nós falamos, verbalizamos do Evangelho. Tem um texto que eu gosto muito, assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você ainda não conhece Deus na totalidade. Eu não conheço Deus na sua totalidade. Nós precisamos conhecer, perseverar em conhecer a Deus. Obrigado, Jonas. Então precisamos, ajuda aqui de novo, Jonas. Deu sede aqui. Precisamos conhecer Deus através da sua palavra. As pessoas precisam conhecer Deus através do nosso testemunho, da nossa vida. Diga para quem está ao seu lado assim: esteja pronto para ouvir, mas seja tardio. Não tenha pressa para falar. Diga para ele. Obrigado, Jonas. Não tenha pressa para falar, não. Pronto para ouvir, tardio para falar. Então a fala, ela revela a prática da minha fé. Lembra de Pedro? Eu vou com o Senhor até a morte. Pedro, calma. Calma, Pedro, calma. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Foi pego pelas palavras. Depois do episódio, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas. Eu estava lendo, e sabe o que eu descobri? Sabe o que significa esse tu sabe todas as coisas? Ele estava dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo com amor imperfeito. Não é na mesma proporção que o Senhor me ama, mas o Senhor sabe que eu te amo. Apesar de ser imperfeito, não ser completo, o Senhor sabe que eu te amo. Amém? Se ele perguntasse para mim e para você hoje, qual seria a nossa resposta? Tu me amas? Vire para o teu irmão e pergunta para ele assim: você ama de fato Jesus? Amém? Que a gente possa na prática mostrar que a gente ama Jesus mesmo. Segunda coisa, eu falei primeiro aqui a vocês então que a minha fala revela a minha prática de fé. A segunda coisa, a minha fala deve materializar-se na prática da fé por meio das obras. Repita comigo: a minha fala deve materializar-se na prática da fé por meio das obras. E você vai perceber que o capítulo 3, ele vai tratar exatamente disso a partir do versículo 13. Ele vai tratar exatamente disso. Aliás, antes ele já diz qual é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Opa, olha aí, olha o capítulo 1. Nós visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então essa é a verdadeira religião. Agora olha o capítulo 3 a partir do versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então ele chama a gente aqui agora, saia da teoria e vamos para a prática agora. Mostre na prática que você converteu, que você mudou mesmo de vida. Para Tiago, a palavra tem a ver com a lei perfeita da liberdade. A palavra dita deve apontar para a liberdade.
E Paulo diz lá em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós fomos libertos para andar em liberdade. Liberdade não é libertinagem. Liberdade tem regras. Libertinagem eu faço o que der no meu nariz e não quero nem saber. Libertinagem é eu não ter responsabilidade. É diferente de ter liberdade. Eu sou casado com a Sônia. Eu tenho liberdade para cumprimentar todas as mulheres da igreja. Tenho ou não tenho? Respeitosamente dar um abraço em qualquer uma de vocês. Nas mais idosas eu posso dar até um beijo no rosto. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um compromisso. Ou seja, eu tenho liberdade, mas eu tenho restrições dentro dessa liberdade. Libertinagem, eu sou casado, mas eu desconheço. Então eu não respeito a minha esposa. Cristo nos liberta, a gente tem liberdade mesmo. Nós não somos mais escravos, e por isso Paulo diz, vocês estão aprendendo, não coma isso, não beba aquilo, não faça nada disso. Nós não devemos menosprezar aquilo que Deus santificou, Ele corrige a igreja. Olha lá, Gálatas, Efésios, Ele está corrigindo. Mas agora a gente olha para esse texto aqui de Gálatas, ele está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, mas eu não devo me esquecer que eu sou escravo das minhas palavras. Aquilo que eu falo pode trazer um peso muito grande sobre a minha vida. Eu não prego sobre bênção e maldição, porque é um assunto muito complexo. Tem umas coisas malucas que se pregam sobre bênção e maldição. Mas eu creio na sementeira. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É lei da semeadura, não é? Ismael, fazem mais ou menos 30 anos, Ismael, que nós fomos naquela conferência em Belo Horizonte, que estava pregando o pastor Jorge Linhares. Eu não esqueço até hoje das palavras do pastor Jorge Linhares. Ele comprou eles compraram os terrenos da igreja da Batista Getsemane em Belo Horizonte, um lugar, as ruas de um bairro de Belo Horizonte, as ruas não eram nem asfaltadas ainda. E uma mulher comprou também, essa mulher veio para a igreja. E essa mulher reclamava de tudo, lembra disso, Ismael? A mulher reclamou da rua que não era asfaltada, reclamou que não tinha água, reclamou que não tinha energia elétrica. Essa mulher reclamava. Um dia ela parou o pastor Jorge Linhares só para reclamar. E o pastor Jorge Linhares disse assim, irmãs, você reclama demais. E aí o pastor falou assim, eu vou te ajudar em oração, Deus vai fazer tudo isso. E aí foram lá, o pastor começou a ajudar em oração, vieram e asfaltaram a rua. Então asfaltaram a rua uma casa antes da casa dela. Ligaram a água até uma casa antes da casa dela. Veio energia até uma casa antes da casa dela. Lembra disso, Ismael? 30 anos, eu nunca me esqueço disso. E ele disse, tem bênção e maldição, tem gente que só profere palavras malditas. Nós precisamos proferir. Aliás, ele diz aqui na carta, de uma mesma boca não pode jorrar bênçãos e maldição. Tem gente que só amaldiçoa, irmãos. Tem gente que a igreja do outro é melhor do que a igreja dele. Aqui é bom, aqui é agradável. Fazem mais de 40 anos que eu estou na igreja presbiteriana renovada. E eu quero sair daqui para ir para o céu. Porque tem seriedade, tem pregação da palavra. E depois que eu assumi o pastorado, eu carreguei isso comigo, esse comprometimento. Eu não sou o melhor pastor, estou longe disso. Mas eu quero carregar uma vida comprometida com os valores do reino. E a gente inverte tudo. Eu conheço pastor que vem pregar impecável, gravata, paletó, bonitinho, mas tem uma língua maldita, ninguém é melhor do que ele, fala mal de todo mundo, reclama de todo mundo. Há cristãos, há líderes desse jeito. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para fazer a diferença da nossa geração. Tendo Davi servido a sua geração, descansou com seus pais. Eu já fui presidente de presbitério, 2 mandatos, 4 anos no presbitério de Osasco. Já fui presidente do presbitério no presbitério de Sorocaba, 2 mandatos também. Foi um tempo menor, foram apenas 2 anos, porque eu aceitei o convite do pastorado e vim para cá. Pastor reclama, pastor murmura, não está contente com nada.
E às vezes eu fico olhando, dizendo assim, a igreja vai no mesmo ritmo. Pastor murmurador, reclamador, a igreja vai no mesmo caminho. A gente reclama de tudo, não tem dinheiro para nada, não dá para fazer nada. Irmãos, Deus não é tão pobre desse jeito. Eu nunca me esqueço do Antônio Cláudio, ele sustenta muitos missionários na Índia. E eu me lembro de levá-lo a Sorocaba para pregar uma vez. Ele contou uma ilustração de uma senhora. Ele trouxe um projeto missionário para uma igreja. O pastor abraçou o projeto na Índia. E os irmãos, tinha muita gente rica na igreja. E eles disseram assim: esse projeto é grande demais para o tamanho da nossa igreja. Todos os ricos da igreja se juntaram e disseram: isso aqui não dá para fazer isso aqui. Tinha uma velhinha, uma senhorinha na igreja. Ela levantou a mão na hora que estavam discutindo o assunto e falou assim: irmãos, nós não somos tão pobres que a gente não consiga fazer a obra de Deus. Eu sei fazer pano de prato. Uma outra senhora diz: eu sei fazer tapete. A outra falou: eu sei fazer isso. Foram levantando as pessoas. Aquela igreja tornou-se uma grande igreja missionária, porque aqueles irmãos abraçaram o projeto. Perdemos o ano, não sei se não me lembro se o ano passado ou ano retrasado, o pastor Edson Queiroz. Foi o primeiro livro de missões que eu li na minha vida, há uns 25, 30 anos atrás. Pastor da Igreja Batista em Santo André, assumiu aquela igreja, uma igreja pequenininha. Ele falou: vim para cá com uma visão missionária, Deus vai abençoar essa igreja. O povo disse: nós vamos abraçar. Pastor Edson Queiroz, a família deu testemunho. Os meios de comunicação de São Paulo exploraram o dia da morte desse homem, porque ele era um ícone, ele era uma voz forte do evangelho no estado de São Paulo. Tornou-se a maior igreja, uma das maiores igrejas a fazer missões do Brasil, porque aquela igreja pequena que estava começando abraçaram e disseram: nós vamos expandir o reino de Deus. Nós vivemos murmurando, reclamamos do salário, do emprego, reclamamos de tudo. Há pais que reclamam, falam mal da igreja perto dos filhos, murmuram de tudo junto com os filhos, e os filhos se enfraquecem na fé, deixam Jesus, e talvez você vai pagar um grande preço. Em Sorocaba tem uma igreja grande, a igreja do Nazareno, é uma igreja muito forte, nessas cidades do interior. Campinas é muito forte, e essa igreja se reunia em uma tenda, ela era bem próxima à nossa igreja, e tinha uma faixa enorme na frente daquela igreja. Aliás, era o slogan dessa igreja: traga o seu filho para a igreja para aprender os princípios da palavra. Acorde cedo e traga ele para aprender as palavras, para que no futuro você não acorde cedo para visitá-lo no presídio. E se você sabia que essa igreja fez um levantamento do número de filhos de cristãos que estavam presos? Eu fui convidado uma vez, dentro da minha formação de pedagogia, para lecionar em um dos presídios de Sorocaba, e depois acabou não calhando com o meu horário, não deu certo. A pessoa que me fez o convite era uma professora da Unip. Ela me fez o convite e ela coordenava esse projeto. E um dia, conversando, ela disse: tem muitos filhos de crente. Ela sabia que eu era pastor. Tem muitos filhos de crente no presídio. Porque às vezes nós falamos palavras que machucam, que ferem, que trazem traumas, e as pessoas vão carregar traumas pro resto da sua vida. Abençoe os seus filhos. Diga para ele: apesar, e faça até aspas para ele se for preciso, apesar das limitações, das dificuldades da nossa igreja, nós somos uma igreja que estamos nos preparando para ir para os céus. Amém? 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 Aleluia. Eu quero concluir com vocês. Tiago existe daqueles que queriam ser mestre, e ele mostra para eles, e mestre aqui é no sentido de conhecer a Bíblia com sabedoria, buscar sabedoria do alto, que precisa haver coerência entre a fé e a prática. Ser mestre e ser sábio não condiz com palavrórios indignos que só destrói o trabalho de uma comunidade. Tiago lembra aqui no versículo 3 do capítulo 3, o falar tem a ver com o fazer. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos com o corpo inteiro. Eu já andei a cavalo muitas vezes, e às vezes na roça lá os meus tios tinham burro, né? O trote do burro é diferente do trote do cavalo, é muito diferente. O burro é um animal duro, não é isso, Osmar, conterrâneo mineiro? Mais macio. Então eu inverti aqui. E eu me lembro muitas vezes de ir para a cidade e colocava a cangaia, eu inverti então, colocava a cangaia no animal,
e quando a gente voltava da cidade para a roça, a cangaia não tem assento confortável. Eles levam lenha, levam as coisas para vender na cidade. Quando a gente voltava sentado na cangaia. Então era muito normal a gente chegar e ficar andando assim pelo menos uma hora, né? De tanta dor que a gente sentia. Mas ele está falando aqui que apesar de tudo isso, você coloca a rédea, o animal está com a rédea na boca, e quando você puxa aquilo, o animal é freado por aquilo que está prendendo a língua, a boca dele, e ele para, ele obedece. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Esse versículo aqui dá para pregar um ano na igreja, a gente prestar atenção nele. Em uma palavra bem sigilosa, bem mansa para só os nossos ouvidos. Não conta para ninguém, mas o texto está falando aqui que às vezes até os burros obedecem mais do que nós. Até os animais obedecem mais do que nós. Eu não sei se isso te fere. Se te fere não é problema meu, porque foi Tiago que escreveu. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente fica na nossa razão e você morre ali na sua razão. Você morre, vai para a sepultura, vai para o inferno, mas é aqui, eu morro aqui. É que nem o marido e a mulher que estavam brigados, pouco tempo de casado e daí reconciliaram. Aí o marido tinha piolho, a mulher catou uns piolhos, o marido e chamou ele de piolhento, ele ficou bravo para valer. Aí a mulher, toda vez que queria deixar ele bravo, não chamava de piolento, ela só fazia assim, ó. Só fazia assim, o cara ficava doido de raiva. Aí foram lá e tal, depois que o padre conversou com os dois e tal, enfim, voltaram, lua de mel, tudo de novo. Aí a mulher se esqueceu e fez assim de novo. O camarada chutou a mulher e foi embora de casa. A gente morre na nossa razão, não tem nenhuma razão. Mas a gente morre lá. A gente morre com o nosso direito. Irmãos, vou falar, o cemitério está cheio de gente bem intencionada. O cemitério está cheio de gente boa, melhor do que eu até, mas que morreram sem conhecer Jesus. Ou que morreram às vezes dentro da igreja, sem valorizar os princípios da palavra. Porque ouviram e não deram crédito. Isaías escreve, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe quando se dá a manifestação do braço do Senhor? Não é quando a gente opera milagres, é quando as pessoas veem milagre na nossa vida, o milagre da conversão, da transformação, na mudança de Deus em nós. Coloque-se em pé. Ministério de Louvor, rapidinho. Vou terminar com vocês aqui 5, 10 minutos depois. Última canção que vocês cantaram. Bem rápido, Ministério de Louvor. Se der para vir correndo, vem correndo. Porque o tempo aqui, eu já esgotei o nosso tempo. Vamos cantar aquela última canção.